Em tempos antigos, quando o povo de Israel ainda vagava entre promessas e desilusões, houve uma mulher que desafiou o silêncio e as formalidades para interceder com coragem diante do Senhor. Esta é a história de Madas, Ana e Simeão perante o reinado de Eli, relatada em 1 Samuel capítulo 2, um episódio que antecede os tempos de Samuel menino, quando a oração sincera e a entrega total mudaram o destino de uma nação e mostraram o poder da fé perseverante. Era o tempo em que o santuário se encontrava em Siló e muitos vinham de longe para oferecer sacrifícios e buscar respostas de Deus. Ana caminhava sozinha pelo pátio do templo, o som dos animais oferecidos em adoração ainda ecoava entre as pedras, misturado às canções antigas dos levitas. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas no coração crescia uma chama, a certeza de que Deus via sua dor. Por anos ela havia pedido ao Senhor um filho, e por anos vinha ouvindo o mesmo silêncio. Penina, a outra esposa de Elcana, zombava dela abertamente. De que valem tuas orações, Ana? Dizia. O Senhor fechou teu ventre. Mesmo o marido, embora amoroso, parecia cansado de consolá-la. Não sou melhor do que 10 filhos? Perguntava, sem perceber a profundidade daquele vazio. Mas naquela manhã, Ana decidiu que não sairia de Siló como nas vezes anteriores. Ajoelhou-se no santuário, perto das cortinas que ocultavam o altar, e sem emitir som, movia os lábios em oração. Suas lágrimas caíam silenciosas enquanto murmurava: Senhor dos exércitos, se atentares para a aflição de tua serva e me deres um filho, eu o consagrarei a ti por todos os dias da vida dele. Eli, o sacerdote, a observava à distância. Vendo a boca se mover sem som, concluiu, apressadamente, que estivesse embriagada. Mulher, até quando ficarás embriagada? Afasta de ti o vinho, falou em tom severo. Ana levantou o olhar mansamente. Não, meu senhor, respondeu com a voz trêmula. Não bebi vinho nem bebida forte. Eu derramei a minha alma diante do Senhor. Não tomes tua serva por uma mulher vadia, porque pelo excesso da minha dor e da minha aflição tenho falado até agora. Aquelas palavras ecoaram fundo no coração do velho sacerdote. Ele percebeu que aquele clamor não era desequilíbrio, mas fé sincera. Com o semblante suavizado, disse: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ao ouvir aquilo, Ana não discutiu, não pediu sinais, apenas se levantou e saiu. E segundo o texto sagrado, seu semblante já não era triste. É curioso como a fé verdadeira muda o rosto antes de mudar as circunstâncias. Ana não segurava uma criança nos braços ainda, mas já carregava a promessa no coração. Voltar para casa naquela tarde foi diferente. Ela caminhava leve, e quando o marido perguntou se queria ainda oferecer sacrifício, ela respondeu com serenidade: O Senhor ouviu Elcana. Confio nele. Os meses seguintes provaram a veracidade de sua esperança. Ela sentiu pela primeira vez os sinais da vida crescendo dentro de si. O milagre veio na forma de um menino, a quem chamou Samuel, porque do Senhor o pedi. A casa antes triste agora se enchia de risos. Penina se calava diante da alegria que não compreendia. Ana alimentava o filho, lembrando-se de sua promessa. Um dia o entregaria ao serviço no santuário. Alguns poderiam achar aquilo impossível, abdicar do próprio filho depois de tantas lágrimas. Mas Ana sabia que a dádiva mais preciosa pertence verdadeiramente a Deus. Quando chegou o tempo de desmamar o pequeno Samuel, Elcana preparou a viagem novamente para Siló. Ana costurou com ternura uma túnica pequena. Meu filho, dizia ela enquanto lhe arrumava o cabelo, você nasceu de uma oração, e a cada ponto deste tecido está a confiança que coloquei em Deus. O caminho até o templo foi de sorrisos contidos e olhos marejados. Diante de Eli, que agora via o cumprimento de suas próprias palavras, Ana apresentou o menino e disse: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver será do Senhor. Eli abençoou o casal, e o som das trombetas se misturou ao choro da mãe, não de perda, mas de gratidão. Mais tarde, já em casa, Ana ergueu a voz em um cântico tão profundo que atravessaria séculos. Uma canção de exultação que falava de inversões divinas, os orgulhosos humilhados, os famintos saciados, os estéreis tornando-se mães de muitos. Era mais do que a história dela.
Era o prenúncio de todas as futuras vitórias que Deus concederia aos humilhados. Naquele hino, Ana descobriu que Deus não apenas responde orações, mas transforma corações. Os anos passaram e Samuel cresceu diante de Eli servindo no templo. Ana o visitava a cada ano e trazia novas roupas, cheias do perfume de casa e das bênçãos de uma mãe que compreendera o sentido da entrega. Um dia, Eli a abençoou dizendo: "O Senhor te dê outros filhos por este que foi dedicado a ele." E assim foi. Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas. Nenhum deles apagou a lembrança de Samuel, mas todos lembravam que Deus cumpre suas promessas em abundância quando encontra corações que confiam. A história de Ana nos ensina sobre o tipo de fé que não exige evidências imediatas. Sua oração silenciosa rompeu barreiras que nenhuma força poderia abrir. É uma lembrança de que a confiança verdadeira não se mede pela quantidade de palavras, mas pela entrega do coração. Hoje, assim como naquele tempo, ainda há quem chore em silêncio, pedindo algo que parece impossível, um milagre, uma cura, um recomeço, mas o Senhor continua atento aos lábios que oram com sinceridade. Talvez você esteja diante de um silêncio semelhante ao de Ana, esperando uma resposta que tarda. Não desista, continue ajoelhado diante de Deus, mesmo que ninguém entenda, mesmo que confundam teu pranto com fraqueza. Ele vê o que ninguém enxerga e no tempo certo trará o renovo que só a fé pode gestar. Que sua história, como a dela, também se transforme em cântico. Se você gostou, curta e compartilhe para que mais corações se lembrem de confiar assim também.